Olha, quase 11 anos, essa é a primeira do dia. Quase 11 anos depois, Edilberto Ribeiro Leite e Samuel Figueiredo Ferreira Lima, acusados de assassinar o estudante Adriano Tosi, foram a novo júri na manhã de hoje. A dupla havia sido condenada em 2004 através de um júri popular, mas a Câmara Criminal do Tribunal de Justiça da Paraíba anulou o julgamento, alegando que os tópicos formulados para o conselho de sentença teriam a intenção de induzir os jurados à condenação. Adriano Tosi foi assassinado em 11 de novembro do ano de 2000 durante uma festa em uma antiga casa de recepções denominada Portal das Cores, ali na praia de Intermares, Acaba lá na praia de Intermares. Os detalhes desse novo julgamento você acompanha agora no Aqui na Clube. No ar. Bora! O clima era de tranquilidade antes do início do julgamento. Os advogados de Samuel Figueiredo foram os primeiros a chegar no Fórum de Cabedelo e pareciam confiantes da inocência do acusado. Nós vamos demonstrar ao júri a inocência de Samuel, a negativa de autoria, uma vez que em momento algum ele concorreu para a prática do crime. Ele é inocente, as provas do processo mostram isso, é isso que a defesa vai fazer, mostrar ao júri no dia de hoje. Em 2004, através de um júri popular, eles tinham sido condenados e aí vocês entraram com recurso na época. O que é que foi alegado? Não, foi alegado que os quesitos induziriam os jurados ao erro. Então, os quesitos, da forma que foram confeccionados pelo juiz, levariam os jurados, na hora da votação, ao erro. Isso foi considerado pelo tribunal e o tribunal anulou o júri passado. A mãe do estudante assassinado, a psicóloga Zulima Tosi, chegou logo em seguida e demonstrava que mesmo depois de quase 11 anos, o sentimento de indignação ainda permanece. Todo tempo de espera haja justiça, finalmente. Eu torno a repetir, como já falei em outras emissoras, eu espero que não seja mais só uma questão família Adriano Tosi, mas uma questão social. É uma questão de impunidade. A justiça, já a própria lentidão dela, a torna injusta. Então, que pelo menos hoje se ponha um ponto final nessa história, porque a luta contra a impunidade continua. Independente do resultado do júri de Adriano, a luta pela impunidade precisa ser levantada essa bandeira, não só por mim, pelas mães das vítimas, mas pelas autoridades, pelos poderes públicos, por todos nós que fazemos esse nosso país, Com 10 anos, quase 11, do caso ocorrido, como é que você lida com essa situação? Olha, espiritualmente eu estou muito bem porque minha fé em Deus me ampara. Mas como cidadã, eu me sinto completamente desamparada juridicamente. Espero que hoje isso seja reparado na minha vida e na vida da minha família e de tantas outras vítimas que eu sei que tem uma fila enorme que esperam por justiça. A justiça precisa urgentemente de ser revista. O advogado de Edilberto Ribeiro, também acusado pelo crime, afirmou que existem provas que podem levar a justiça a inocentar seu cliente. E o que há no processo, que na verdade é a única prova concreta a respeito da autoria desse homicídio, é uma perícia que foi feita nas vestes do co-denunciado Samuel Ferreira, em que ficou comprovado que foram detectados sinais de pólvora nas duas mangas da blusa que ele estava usando no momento do fato, em 11 de novembro do ano 2000. No momento desse fato, ele estava travando luta corporal com a vítima, isso as testemunhas afirmam, e daí surgiu o disparo, arma de fogo, que levou Adriano Tosi a óbito. Então, nesse contexto, a perícia foi feita e constatou que a blusa que ele usava estava impregnada de chumbo, derivado da detonação da cápsula do revólver, e se concluiu, a partir de então, tanto o promotor quanto o juiz, que teria sido ele o responsável pela morte de Adriano Tosi. O julgamento havia sido adiado pela última vez no dia 9 de dezembro do ano passado, porque o advogado de Edilberto havia se submetido a uma cirurgia naquela época. A dupla havia sido condenada em 2004 através do júri popular, mas o Tribunal de Justiça da Paraíba anulou a sentença, alegando que os tópicos do conselho de sentença poderiam induzir os jurados a um erro. Ontem, a mãe de Adriano Tosi declarou no Twitter os boatos de que os advogados de defesa estariam preparando estratégias para desmembrar o júri. Os direitos estão muito mais para os assassinos do que para aqueles que precisam da justiça.
Então, assim, estratégias existem e existiu durante esses 10 anos para que tudo fosse adiado. Então, eu recebi essa notícia que a intenção era desmembrar o júri e que, mais uma vez, esse júri fosse adiado. E isso me revoltou muito. Por quê? E por que revoltou? Porque há 10 anos que eu passo por estratégias jurídicas. Então, são 10 anos que a justiça tem 1000 brechas para quem é errado e para quem está direito, nenhuma. Eu, como não vi até agora nada, para a família da vítima, o que foi feito juridicamente. O que eu tenho a dizer sobre isso é que a defesa de Samuel em nenhum momento utilizou desse tipo de artifício. Se a defesa do réu Edilberto utiliza ou tem a pretensão de desmembrar o júri utilizando artifícios subterfúgios, então isso aí é um problema que cabe a eles justificar. O julgamento começou pontualmente às 8h30 da manhã. 7 pessoas foram sorteadas para formar a comissão do júri. As testemunhas foram dispensadas tanto pela defesa quanto pela acusação. No início, um resumo do inquérito foi lido para os jurados. Logo depois, Edilberto e Samuel foram chamados separadamente e ouviram a leitura do último depoimento fornecido por eles. Os dois foram sabatinados pelos advogados de defesa e acusação. Olha, para nós que estamos fora do caso, né, observando por uma outra ótica, 10 anos passam tão rapidamente. Mas para a mãe do Adriano Tosi, para a família que vem amargurando esses longos 10 anos, o jogo de empurra-empurra, isso parece uma eternidade. Espero eu, toda a sociedade, sobretudo a família do Adriano Tosi, que isso finalmente se resolva.